E aí, gente, começa mais episódio do nosso Papo Daqui, mais uma entrevista, nossa terceira temporada, conversando com ex-atletas do Grêmio e do Inter. Hoje eu estou recebendo um cara que é um cara que fazia parte do elenco do Grêmio quando eu comecei a acompanhar futebol, então tenho uma relação até sentimental poder conversar com ele, que é o Gavião, que era zagueiro, era volante, um dos caras daquele time do Grêmio ali, campeão da Copa do Brasil e que jogou no Grêmio até 2003. Tudo certo, Gavião? Tudo bom, Guilherme. Prazer falar aí contigo, um grande torcedor, né? E que bom saber que tu acompanhou toda aquela época ali, né? Do final dos anos 90, do começo do ano 2000 ali. Então é bom sempre falar do Grêmio, né? Eu queria começar te perguntando, tu começou no Grêmio ali, tu sobe pro time principal ali entre 97 e 98, e a gente Isso. vê que tu sobe pro time no momento que o time tá bem, tinha conquistado ali a Copa do Brasil de 97, viria a conquistar depois em 2001 de novo. Eu queria saber qual a importância que tu vê para tua carreira como jogador, tu ter subido pro Grêmio no momento que o time estava bem, porque muitas vezes o que acontece é apostar na base quando tem uma crise, não tem dinheiro para contratar, tá tudo quebrado, vamos apostar na base. Tu foi o contrário, tu teve essa estabilidade para começar. Qual a importância disso para ti? É importante frisar, eram outras épocas, né? Era época que ainda a dificuldade financeira dos clubes era mais difícil, né? Para o torcedor se situar um pouco, o clube dependia de renda ainda para pagar as suas contas, né, mensais. Então era uma outra época, assim. Mas a base já sempre teve forte, né? A base do Grêmio. Se nós pegarmos aí final dos anos 80, os anos 80, aquele time campeão do mundo, teve muitos jogadores da base. Anos 90, começo dos anos 90 também, teve a geração ali de Carlos Miguel, Darley, toda essa geração que começou os anos 90. A minha história um pouco para colocar assim, fazer um preâmbulo de entrada, né, Guilherme, para o torcedor. A minha época, eu fui oriundo das categorias de base do Grêmio, participei por 10 anos do Grêmio, né, fiquei 10 anos do Grêmio, 4 nas categorias de base e 6 na equipe principal. Então, eu cheguei em 94 no Grêmio, né, quando estava subindo essa leva aí, Carlos Miguel, o Grêmio era campeão da Copa do Brasil aquele ano, né, pela segunda vez. Então, a base sempre foi muito importante. E os anos 90, já entrando já na tua pergunta, os anos 90 foi muito vitorioso para o Grêmio, né? Construiu aquele time que começa, né, na ascensão já nessa Copa do Brasil de 94, né? Depois 95, a equipe campeã da Libertadores, campeão brasileiro depois no outro ano, 97 campeão da Copa do Brasil de novo, já introduzindo os jovens ali que já vinham aparecendo, né? Teve toda uma geração aí dos anos 90, né? E eu entrei nessa onda. Importante assim, com estabilidade, tinha estabilidade, mas também tinha uma cobrança muito grande por outro lado, né, Guilherme? Nós estávamos substituindo jogadores ícones, né, ídolos, e nós vinha com uma responsabilidade muito grande. O sarrafo era muito alto, né? Vamos dizer assim, dentro do Grêmio, e nós tínhamos que substituir aos poucos, né? Aqueles jogadores que marcaram a época ali, alguns a gente jogando junto, né? E aos poucos ir mudando o time, né? Mas assim, o Grêmio se manteve, teve um ou outro ano nesse período aí que teve alguma dificuldade de troca de elenco, mas continuou ganhando títulos, conquistamos em 99 uma Copa Sul, depois 2000 chegamos a uma semifinal do Campeonato Brasileiro, aí 2001 já teve a ascensão da Copa do Brasil de novo. Então, assim, para mim foi muito prazeroso, porque eu peguei essa saída desse todo aquele time, vamos dizer assim, de 95, né, 96, que seria aquele time. Acabei jogando com muitos desses jogadores,
E também vivi até 2003, que já começou uma decadência ali. Em 2004, infelizmente, acabou caindo, né? Que saiu um monte de jogadores ali. Em 2003 já teve uma queda. Mas, assim, passei por vários períodos dentro do Grêmio. Minha formação foi dentro do Grêmio. Então, assim, é uma longa história, né? Nesse período aí, como eu te falei, foram 10 anos de dentro, convivendo como atleta no Grêmio, né? E tu falou aí que jogou também fez sua base no Grêmio. Eu queria saber o clássico Grenal. A gente sabe o quão importante ele é no estado. Eu queria saber assim, ó, desde a base ele já tem essa importância toda que para vocês que estão jogando? Ah, com certeza. É uma época assim, havia, não sei se existia mais rivalidade em termos de, porque a gente tinha os clássicos grenais, a gente não convivia muito com, hoje, pela proximidade da internet, a facilidade do contato, nós estamos falando aí uma época que estava a internet gatinhando, se existia o começo da internet, né? Mas era muito específico para empresas, né? Mas não existia o celular, estava começando o celular telefone em si, né? Então tu não tinha o contato como teria hoje. Hoje os jogadores de base de Grêmio e Inter convivem muito, né? Trocam, então assim ameniza um pouco. Naquela época existia uma grande rivalidade com os jogadores do Internacional desde a base, né? E depois no profissional, alguns a gente continuou se enfrentando, né? Alguns jogadores, mas a rivalidade sempre muito forte nessa época, né? E tivemos, assim, principalmente no principal, na equipe principal, né? Foi uma época que tivemos bons clássicos e também tivemos períodos com bastante vitórias ali, né? 99, 2000, 2001, foi uma época que ficamos bastante tempo sem perder clássicos, né? Foi importante. E é uma época que o Inter também não teve dificuldade de montar mais elenco, né? Mas, assim, teve anos, 99, se eu não me engano, teve 8 Grenais, teve anos, assim, que foi recheado de clássicos, mas o clássico sempre é bom, né? Sempre é bom para a gente que tá dentro de campo, é um jogo diferente, né? Antes de a gente entrar na tua carreira como jogador profissional no Grêmio, eu queria falar também Sim, do Mundial Sub-17, né? Que tu fez parte daquela seleção brasileira ali que é campeão mundial de Sub-17. Eu queria saber sim. qual o sentimento que é defender as cores da camisa da seleção naquela época. Hoje a gente vê que até a torcida não dá mais tanta bola para a seleção muitas vezes, mas isso era diferente, pelo menos até 2002, 2006 ele era diferente. E tu jogou com uma geração ali, eu estava olhando a escalação da final, o Ronaldinho Gaúcho, aqui no nosso caso tinha o Diogo Rincon e o Fábio Pinto, que eram caras que jogavam aqui no Sul também, mas era uma Isso, grande isso. seleção. Como é que foi jogar nessa seleção? Como tu falou, Guilherme, assim, essa seleção foi muito, ela despertou assim, foi uma das primeiras a ser transmitida pela televisão, né? Pela TV, se não me engano, foi pela Bandeirantes que transmitiu primeiro todo o sul-americano, tá? E o sul-americano que dá vaga, né? Dá vaga para o Mundial, só passa 3 equipes para o Campeonato Sul-Americano. E aí, basicamente, foi a mesma seleção. Nós estamos falando da seleção que pareceu o Ronaldo, né? Ronaldo, Ronaldo Gaúcho. E, e nós conseguimos, assim, marcou muito para o pessoal que não está acostumado a acompanhar base e seleção de base, foi uma das primeiras transmissões. Nós conseguimos sair campeão daquele sul-americano assim de forma muito épica, vamos dizer assim, porque até para te ter uma ideia, eu vou relembrar aqui que eu me lembro, esses dias eu dei uma entrevista falando disso, que eram 10 seleções sul-americanas, né? E duas chaves de 5. E na chave, nós não fizemos grandes jogos. E chegamos à última rodada do jogo precisando ganhar da seleção do Uruguai. E aos 43 do segundo tempo, nós estávamos perdendo o jogo de 1-0. E nós tínhamos que ganhar esse jogo. E aconteceu um milagre nesse jogo,
que acabamos virando a placar, né? Um gol de pênalti, depois um gol também, acho que foi do Giovani, o Giovani, que era do Cruzeiro, jogou também no Barcelona, teve... e acabamos virando e a gente foi depois campeão desse torneio. Então foi épico assim, eu sei que chamou muita atenção do torcedor brasileiro, porque foi uma das primeiras competições de base que passou na TV, e depois o Mundial começou, foi no Egito esse Mundial, Sub-17, que a gente chegou lá, nós fomos a primeira seleção Sub-17 campeão mundial do Brasil, hoje é a tetra, né? Acho que é a tetra campeã, já ganhou 4 títulos, acho, a seleção Sub-17 do Brasil, mundial, e nós fomos a primeira, e eu me lembro que muito bem assim, que para ter uma ideia, o jogo final foi transmitido pela Globo ao meio-dia de domingo, né? Então chamou muita atenção, né, a conquista por causa disso. Então acho que foi importantíssimo, né? A seleção de base te dá outro corpo, e depois também assim eu tive convocações para seleções, até a seleção pré-olímpica na época, né? Fizemos algumas partidas, infelizmente não fui convocado para mais na sequência, mas assim passei 4 anos desde as seleções sub-17 até a sub-20 no caso, sendo convocado, e para mim foi importantíssimo porque me abriu portas, né? A seleção brasileira, e só tenho boa lembrança daquela época, e para mim também no profissional do Grêmio foi muito importante. Eu me lembro que nós chegamos no Mundial, nós fomos recebidos no Olímpico, demos volta, né, no Olímpico, ali na chegada, para o torcedor. Foi muito importante, eu e o Ronaldo, nós éramos do Grêmio, e também tinha a participação do Fábio Pinto, Diogo e o Fábio Pinto, pelo Internacional, eram 4 gaúchos aqui. Abriu muitas portas dentro do Grêmio, né? Foi difícil, assim, fisicamente, até porque indo para a seleção de base, a gente passou 3 ou 4 anos sem ter férias, né, praticamente, porque teve uma época que a gente treinava na equipe principal e era diferente o calendário, e a gente ia para as seleções de base, era convocado, voltava. Então foi uma época assim, corrido, mas muito importante para abertura e começo profissional, né? E assim, a gente falou do Ronaldinho Gaúcho, né, que jogou aquele Mundial contigo, ele é cria da base do Grêmio, da mesma época que tu. Naquela Sim. época ali, da base, dessa seleção, já dava para ver que ele era extra classe, que ele seria o que ele acabou sendo ali em 2005, 2006, que é o melhor cara do mundo. Quando vocês conviviam com ele naquela época, já dava para ver que ele era diferente? Com certeza, né? Nós não tínhamos, desde a época, eu cheguei em 94 no Grêmio e acabei fazendo toda a minha base junto com o Ronaldo, né? As categorias de base. Depois joguei mais 2 anos ainda no principal, né? Na equipe principal com ele. Ele acabou saindo em 2000, né? Ele acabou saindo no final do Campeonato Brasileiro de 2000, se não me engano. Jogamos, então foram 6 anos aí na base, né? Base profissional. Com certeza o Ronaldo, ninguém tinha dúvida, né? Ele era já mostrava tudo aquilo que foi e confirmou para o mundo, né? Que era um grande jogador. A dúvida era qual era o momento, qual era a hora que iria acontecer, né? Sempre tinha aquela expectativa de qual era o momento, seria com 16 anos, seria com 17, seria com 18, mas a dúvida não tinha, né? Tanto que ele foi convocado para a Copa América e já explodiu naquela Copa América na seleção brasileira, né? A Copa América acho que foi 99, né? Acho que é 99, 99. 99. Então, assim, nós não tínhamos dúvida, ele era diferenciado, né? O jogador que já no Grêmio, já na equipe principal do Grêmio, quando subiu, ele subiu em 98, né? Fixo, né? Porque a gente já fazia jogos do Campeonato Gaúcho, né? A gente fazia, os jovens já faziam, mas assim, fixo foi em 98 que a gente subiu, né?
Eu subi 2, 3 meses depois que ele, mas ele não tinha, ninguém tinha dúvida, né? Era o grande jogador que foi e depois se tornou referência no Grêmio naquele período que ele passou no principal, né? Que ele era o jogador de referência e tanto que fez grandes partidas pelo Grêmio, né? E depois foi para a Europa, né? Teve a saída conturbada, toda aquela história que teve, né? Acredito que o torcedor tem muita mágoa por esse caso, por esse episódio da saída, mas às vezes o torcedor não sabe realmente como é que foi, mas, mas foi um jogador que marcou época e para mim é o maior jogador que nasceu no Rio Grande do Sul, né? Então foi muito importante o Ronaldo, sim, e eu tive o prazer, né? Prazer de jogar a base com ele junto na equipe principal. Né? Gabriel, acredito que quando tu mesmo disse, jogou 4 anos da base, eu acho que todo jogador sonha em subir para o time principal e conquistar títulos. E tu teve a Sim, oportunidade de conquistar um título que é a Copa do Brasil, que eu acho que foi o teu maior título pelo Grêmio, a Copa do Brasil de 2001 ali. pelo Grêmio, sim, pelo Grêmio, sim. E eu queria saber, assim, como é que é ser campeão de um título dessa expressão, daquele time que tu tava ali, que tinha Mauro Galvão, tinha Zinho, tinha uma galera ali naquele time. Como é que foi ser campeão pelo Grêmio, olhando, quando tu olhava para trás, pô, eu era um piá que estava na base há pouco tempo atrás, agora eu tô aqui levantando taça de campeão da Copa do Brasil. Como é que é o sentimento? Assim, em 2001 eu já estava com 21 anos, né? Apesar de jovem para a época, mas já estava com uma boa experiência, né? Porque já vinha aí de 3, 4 temporadas já na equipe principal, já tinha sido campeão gaúcho, já tinha sido campeão da Copa Sul, que teve aqui no Rio Grande, que foi Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Nós fomos campeões. Mas assim, aquele time, principalmente, nós falando aí para o torcedor gremista que acompanha a tua entrevista, a nossa entrevista, a importância daquele time foi, eu acho que ela transcendeu o Grêmio, por isso que eu acho que ficou tão marcado 2001, porque seria uma conquista de Copa do Brasil, como às vezes acontece outra, como estamos acompanhando uma final agora de Copa do Brasil, que o Grêmio está de novo, mas aquele time transcendeu porque ele mostrou, e era o Tite o treinador naquela oportunidade, ele mostrou uma maneira diferente de jogar. O Grêmio, aquela Copa do Brasil, encantou o Brasil, tanto que foi referência, né? Nós tivemos várias vezes o Filipão vindo olhar treino, conversando foi em algum momento foi referência para a Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil foi pentacampeão, né? Uma maneira jogou com um sistema, era 3 zagueiros na época, um sistema totalmente imprevisível para aquele momento e que tinha uma maneira de jogar, de envolver o adversário que mostrou aquela Copa do Brasil e a forma também que foi toda a Copa do Brasil, a final também, né, que não deu chance para o Corinthians com 80 mil pessoas no Morumbi. Então, acho que o que ficou marcado, o título da Copa do Brasil é importante, expressão nacional muito muito importante, né? O Grêmio vinha de sequências vitoriosas, né? Porque a cada 3, 4 anos ganhava um título nacional. Mas eu acho que aquele elenco, aquele título, a maneira que foi, a forma que foi, o futebol que foi, que marcou muito e ficou, que eu acho que o torcedor ainda lembra com carinho daquele elenco, né, que jogou daquela maneira. Tu falou do Tite agora, quando estava explicando. O Tite também é um cara que queria perguntar quase a mesma coisa que eu te perguntei do Ronaldinho. O Tite, quando ele treinou vocês, o que ele tinha de diferente? Porque hoje a gente vê o Tite na seleção brasileira, o melhor treinador do Brasil. O que ele já tinha de diferente naquela época para os outros treinadores que tu viu no Grêmio ou para os treinadores que tu viu depois na tua carreira? Na verdade, o Tite vinha. Nós tínhamos perdido o campeonato, o Gaúcho, em 2000 para o Caxias.
O Tite era totalmente uma situação diferente, né? Porque o Tite vinha de um clube do interior para ser o técnico de uma equipe da capital, o Grêmio Inter. Ainda se trazia naquela época treinadores do interior, né? Agora é muito difícil sair um treinador do interior e vir treinar a dupla Grenal, né? Então, eu acho que assim a competência dele não tinha dúvida. E ele teve uma coisa, acho que assim que foi diferencial. Ele conseguiu organizar um bom elenco, colocar sua maneira de pensar, de jogar. E nós tínhamos grandes jogadores também, né? Era só uma questão de se organizar e eu acho que ele conseguiu isso aí, passar essa ideia. Eu acho que a questão do Tite que ele tem esse lado de entender mais, vamos dizer assim, é meio clichê, mas entender um pouco a ideia que o jogador está pensando e acomodar todo mundo nesse sentido. Eu acho que isso aí ele conseguiu rapidamente, porque ele não tinha muito tempo, né? Um treinador vindo do interior, ele não vai ter muito tempo se acontecer resultado negativo numa dupla Grenal, vamos dizer assim, é, em clubes gigantes, assim, né? Então, eu acho que isso aí conseguiu e a equipe trouxe resultado rápido, né? E ganhamos já o Campeonato Gaúcho de 2001 e a coisa foi acontecendo. Eu acho que esse lado humano dele que continua, acho que isso aí que não mudou e acho que é um mérito. Nós estamos falando de 2001, nós estamos falando já de 20 anos atrás, 22 anos, né? Quase 22 anos atrás aí. Então, isso aí a gente vê no Tite ainda hoje. Mesmo lá atrás, quando ele viu que era um treinador saindo de um clube de interior, e a gente vê nele hoje que ele é um cara que tenta, claro, com muito mais experiência, bem mais rodado, né? Hoje, com experiência toda, mais vivido. Mas assim, a gente vê esse lado de entender os jogadores e tentar tirar o máximo num espaço curto. Acho que isso aí que o Tite tem de melhor. Peguei a melhor essência, claro, mas tem questões técnicas, táticas também que forma, faz isso aí, esse bolo todo, né? Que é o treinador. Eu acho que ele merece, com certeza mostrou, né? Porque que hoje é o técnico da seleção brasileira. Gavião, tem um momento das entrevistas que o Sim. convidado ele é obrigado a entregar alguém. Eu entrevistei o Luiz Mário, que jogou aquela Copa de 2001 contigo. Ele, Aulis inclusive, Mari, sim. isso, ele contou a história do Tinga com um terno e um meião no avião, que pegaram no pé dele porque ele estava com o terno e com o meião, e do trago que ele tomou da volta da Copa do Brasil, o trago que ele tomou uma garrafa de uísque no avião para chegar em Porto Alegre. Eu entrevistei outras pessoas daquele time, como Mauro Galvão, Rubens Cardoso, todo mundo ou contou uma história sua ou entregou alguém. O Luiz Mário fez os dois. Eu quero saber o que tu vai fazer. Tu quer entregar um bruxo ou tu vai contar um caos teu? Eu queria saber uma história de bastidor daquele time. Não, eu tenho uma história de bastidor, Guilherme, eu acho que seria bom. Aquele time, assim, tinha várias situações, tinha os jogadores mais jovens, né, que o Tinga era oriundo da base, também do Grêmio, né, eu tinha o Anderson Polga, também oriundo da base, quem mais? Tinha tinha outros, eu não me lembro aqui, mas tinha também jogadores mais experientes, claro, e mais velho, e mais experiente de todos, era o Mauro Galvão, né, é, era o nosso mentor, né? O Mauro Galvão já tinha 39, 40 anos, imagina, né? Naquela época, o Mauro Galvão. Então, nós respeitávamos muito, né? E, e teve a passagem do jogo, o primeiro jogo, nós estávamos muito confiando, essa foi a passagem da Copa do Brasil, tá? A final da Copa do Brasil. O primeiro jogo a concentração era no Olímpico ainda, né? Não, hoje concentra, nem tem mais, né? Então a concentração era ali no Olímpico, né? Todos os jogadores se reuniam ali e eu me lembro que teve uma, assim,
nós ficamos até tarde discutindo, assim, porque coisas que acontecem também. Nós não tínhamos prêmios para a final da Copa do Brasil, não tinha prêmio definido. Nós tínhamos chegado à final e nós não tínhamos. O torcedor vai achar, mas era um mercenário. Não, nós não se tinha tocado nesse assunto, porque a coisa foi acontecendo e nós estávamos na final e nós estávamos na concentração para o jogo contra o Corinthians do primeiro jogo, né? E aí nós começamos a se reunir ali, algum grupo, se reuniu o Zinho, o Anderson Lima, estava o Rubens Cardoso, alguns conversando, os jogadores mais jovens ali, Eduardo Costa também, né, era o jogador jovem. Nós estávamos todos reunidos ali, não me lembro, num quarto, a gente se reunia assim e começou a se falar no premiação, e isso aí já era meia-noite, e aí daqui um pouco já era 1 da manhã, isso no jogo no outro dia da final, né? Nós tínhamos jogo contra o Corinthians no outro dia, e aí no outro dia era 2 horas, e nós discutindo, entrava assunto de premiação, mas também entrava outras coisas, e o Mauro Galvão no corredor, pedindo para nós todos ir dormir, né? O Mauro Galvão, pessoal, vamos dormir. E nós, para aí, tio, calma aí, nós vamos conversando aqui, né? Eu sei que é essa conversa aí, Guilherme, pô, foi acho que até as 3h30 da manhã, cara, e nós não dormimos. Porque assim, ó, o jogo também, assim, o pessoal, jogo à noite, principalmente, o torcedor tem acho que o jogo que o jogador dorme cedo, ele não dorme. O jogador na concentração não dorme, eles vão dormir 3 da manhã, 2, 3 da manhã, e dormem às vezes até tarde no outro dia, né? Geralmente os preparadores deixam porque é descanso, e aí tu já levanta para... Às vezes tem aquele pessoal que joga foguete às 11 da noite, à meia-noite, ali ninguém está dormindo, pode ter certeza que ninguém está dormindo. Então, essa passagem aí, cara, chamou muita atenção, porque nós estávamos discutindo premiação na véspera do jogo, na concentração, às 3h30 da manhã, quase 4 horas da manhã, acordado para jogar contra o Corinthians no outro dia. Então, esse foi um fato assim que, se tu contar hoje, o pessoal não acredita muito. Eu conto, olha, nós na véspera da semifinal da Copa do Brasil, nós estávamos discutindo bicho, o Mauro Galvão brabo, querendo que a gente fosse dormir, todo mundo ia dormir, mas nós estávamos discutindo premiação, falando de outras coisas, e aquele jogo foi um jogo marcante, porque o primeiro jogo da final foi 2-2, né? Mas assim, ó, terminou o jogo também, para o torcedor, um bastidor, nós tínhamos 100% de certeza que nós seríamos campeões. 100% de certeza. Ninguém acreditava que nós íamos perder para o Corinthians. Por quê? Porque o retrospecto nosso nos mostrava isso, e nós sabíamos que aquele jogo ali a gente não jogou 20% do que vinha jogando, então nós estávamos muito crente. Saímos 2-2 numa final de Copa do Brasil, onde valia o saldo de gols, teoricamente ficava difícil. E lá foi o jogo que foi, né? A final lá não deu chance para o Corinthians, né? Mas esse é um bastidor que eu acho que para o torcedor ninguém acredita nisso. Na final de uma Copa do Brasil, que era, claro, eram outros momentos. Hoje ninguém mais fala em prêmio, já está tudo estipulado, né? A situação toda definida. Mas nós estávamos falando em premiação para falar com a direção ainda para ter uma premiação. Isso às 3h30 da manhã, na véspera do jogo. Tá aí, a minha dúvida é: rolou a premiação, essa reunião? Rolou. Claro, não é uma premiação como acontece hoje, que os caras... Mas uma premiação... Era uma premiação boa, não me recordo exatamente quanto é que era, mas assim, era uma premiação justa, que a gente achou justo, e a direção também, assim, fez esforço, numa época que, como eu falei, dependia da renda para pagar a folha de pagamento, né? Então, tinha recém saído Lei Pelé, aquelas coisas todas, né? Então, assim, rolou a premiação.
mas que essa passagem ficou marcada assim, quase houve briga para dormir, por causa de premiação, uma série de coisas numa final de Copa do Brasil. Gabriel, esse time de 2001 era muito bom, ganhou uma Copa do Brasil. Em 2002, o Grêmio segue com um elenco bom, tanto é que chega numa semifinal de Libertadores e cai para o Olímpia, na semifinal, nos pênaltis. Nos pênaltis em casa. Isso, mas também faz uma boa campanha, que chegou na semifinal de Libertadores. O que acontece para 2013 ser aquela temporada de quase rebaixamento? O que aconteceu dessa virada de 2002, nós estamos na semi de uma Libertadores, 2013 nós estamos brigando por não cair? A dificuldade, o problema ali aconteceu muitas questões, nós estamos falando de questões financeiras, né? Já teve uma dificuldade administrativa no Grêmio muito grande, aí, questões financeiras que trouxeram muito descontentamento assim, dentro do elenco, porque começou a ter atraso de salário, coisas que dívida com algum jogador. 2002, nós chegamos à semifinal e nós tivemos um jogo, o torcedor vai lembrar, que acompanhou naquela época, que basicamente assim nós tivemos uma decisão nos pênaltis para o Olímpia, que foi o campeão, né, da Libertadores aquele ano, era o centenário do Olímpia, era presidente da Conmebol era tudo no Paraguai, nós tivemos um pênalti que mandou voltar aqui anulado, mas uma decisão foi muito difícil ali, né? Era a base ainda daquele time, né, que vinha de 2001, aquele time excelente ali que vinha jogando. Inclusive eu me lembro de um jogo para mim histórico, né, para chegar na tua pergunta, nós ganhamos do River Plate também na Argentina, era mais ou menos aquela base daquele time. Nós fizemos um jogo lá, ganhamos de 4-2, se não me engano, do River, um grande time do River Plate na época. Nós passamos por cima dentro do River Plate lá, a imprensa argentina nos elogiou muito, né, porque era um time muito bom mesmo. 2002 deu chegamos ainda, né, nós estávamos Campeonato Brasileiro, eu lamento aquele Campeonato Brasileiro, não sei se o torcedor vai lembrar, mas tinha os confrontos, né? Não era ponto corrido. Nós caímos para o Santos, que foi o campeão, mas o jogo de ida, o primeiro jogo contra o Santos, nós fomos sem 6 jogadores. 6 jogadores estavam fora daquele primeiro jogo. E acabamos perdendo lá por 3-0. E depois nós ganhamos no Olímpico de 2-0, se não me engano. 3-1 foi lá, e ganhamos de 2-1 aqui. Não conseguimos recuperar, mas também nós íamos jogando muito bem aquele brasileiro nós tinha condições de ser campeão, e acabamos fora, tivemos essa bela participação na Libertadores. Em 2003 nós já estávamos na descendente, vários problemas, questões financeiras, alguns jogadores também já saindo ou prestes a sair. Nós caímos fora na Colômbia, na Libertadores, né? Nós caímos para o Independiente Medellín, né? Foi um jogo que a gente caiu fora lá, e a partir daquele jogo nós tivemos uma descendente aí, que nós teve várias trocas de treinadores nesse meio tempo. A dificuldade financeira do Grêmio ali foi muito gritante, né? E salvamos ainda, o Grêmio foi muito mal naquele Brasileiro de 2003, mas não caiu, mas escapamos assim quase na penúltima rodada. E aí, basicamente, houve uma demandada que saiu, eu acabei saindo também mas saiu assim, os jogadores épicos, né? Darley, Roger, né? Anderson Lima, eu me lembro que saiu de 8 a 10 jogadores, né? Que já vi. Voltou. Desculpa, voltou.
já vinha com problemas financeiros, então ali saiu, acho que, assim, vamos dizer, um terço do elenco, e infelizmente aí o Grêmio com problemas financeiros não conseguiu retomar aqueles elencos anteriores e acabou caindo aí em 2004, né? Acabou caindo. Tu sai do Grêmio, tinha terminado teu contrato, por que tu acaba indo pro Jubilo Iwata do Japão, até tu ganha o campeonato nacional lá, por que tu a tua saída? Por que eu saí? Acabou meu contrato final de 2013, eu procurei a direção do Grêmio isso acabava em dezembro, eu procurei tipo em novembro e avisei, olha, eu tenho uma oferta de um clube de fora do país, não sei se o Grêmio tem interesse em renovar, já estava quinta, sexta temporada, né? Já era a sexta temporada, né? Com a direção, e eu digo, olha, eu tenho essa é a proposta, né? Não sei se o Grêmio tem interesse, se a gente chegar a um acerto, até tem interesse de permanecer no Grêmio, mas havendo, não sei qual é a situação, eu já tenho essa proposta. Então não houve acerto, né? Não tinha, o Grêmio vinha numa condição difícil já para montar elenco, e eu acabei saindo, como foi o meu caso, foi dos outros jogadores também, né? Que acabaram saindo. Então basicamente foi isso, foi o término do meu contrato. E eu acabei saindo porque também tive outra proposta, né? E depois tu faz sua carreira, joga no Jubilo Iwata, volta, chega a jogar no Santos aqui, e depois do Santos tu começa a rodar para outros times do interior, joga no Caxias, Esportivo, vai para o Rio, joga na Ubra. Depois do Santos, chama a atenção que tu não conseguiu mais jogar em clubes grandes de primeira divisão, pelo menos, que era o tamanho da tua carreira, tu tinha coisas no Grêmio e tudo mais. Aconteceu alguma coisa no Santos? Aconteceu alguma coisa depois? Por que tu acha que acabou vindo jogar de novo no futebol do interior? Não desmerecendo o futebol do interior, mas tu ainda era novo, te dá times da primeira divisão, por exemplo. Sim. Eu tive no Santos, na minha saída do Santos, eu tive um problema, eu tive uma lesão muito grave na musculatura da coxa, e onde eu joguei o Campeonato Brasileiro de 2005, né? Sim. Foi 2005 no Santos. E aí eu tive, no final do ano, tive um problema na coxa, onde eu demorei basicamente 6, 7 meses para recuperar. Basicamente, o ano de 2006 eu acabei perdendo o ano de 2006. Então, esse ano eu acho que foi crucial assim para minha retomada, né? Basicamente ali eu fiquei um período também sem um agente, né? Para buscar clubes assim nesse momento. Então, assim, 2006 basicamente foi um ano perdido. E tive muita dificuldade no começo de 2007 também, por causa dessa retomada. Assim, já estava apto a jogar, mas não tinha uma oportunidade. E o tempo estava passando e eu tinha que voltar, pelo menos, a ter atividade. Eu acho que esse período aí, pós-Santos, para mim, foi muito difícil, porque eu tive essa descontinuidade aí por causa de uma lesão. Eu rompi um músculo reto da coxa, né? E aí tive essa dificuldade. Aí eu me lembro que eu fiz umas partidas pelo Esportivo, aqui do Rio Grande do Sul. Para mim, eu me lembro que eu fui ali fazer 6 a 7 partidas, era um treinador conhecido, que era o Beto Almeida, né? Um treinador aqui do Rio Grande do Sul. Ele me convidou, olha, tu tá parado, tu precisa voltar para tentar ter ter uma sequência, né? E pelo menos para estar jogando, para tentar alguma outra coisa. E eu acabei indo. E infelizmente depois eu não consegui me recolocar num cenário mais nacional, né? Acabei depois indo jogar. Acabei jogando no Duque de Caxias, uma equipe até jogou a Série B, né? Duque de Caxias do Rio de Janeiro, que
que até foi por causa dessa campanha que eu joguei um Carioca lá, no Campeonato Carioca, Série A, que eram pessoas que eram da base, né? Que eram eram da base do Vasco, da época que eram pessoas ligadas também à seleção brasileira de base que eu conhecia, por isso que eu fui para lá. Depois voltei aqui, fiquei também, não tive a sequência que eu esperava lá no Rio, né? Eu estava com uma expectativa de ser contratado pelo Vasco, e isso não acabou acontecendo, eu acabei voltando para Porto Alegre, e aí já tinha a minha família estabelecida aqui em Porto Alegre, né? Tive a oportunidade de fazer também alguns jogos pela Ubra aqui, fiquei um tempo na Ubra, porque tinha uma boa estrutura e era em casa, né? Basicamente isso. E basicamente foi essas passagens assim. Aí depois eu tive passagem no Pelotas, que foi praticamente o último clube. Depois do Pelotas fui para o Criciúma aqui perto também, né? E aí o Criciúma e acabei voltando para o Pelotas aqui. Tive uma passagem também no Vila Nova, mas também não tive acerto lá. Estava jogando a Série B, já fiz algumas partidas pela Série B lá, mas não tive acerto com Pelotas, com o Vila Nova também, muita dificuldade lá do clube em si. Mas assim não consegui me colocar mais no cenário de grandes clubes, né? E infelizmente isso aí às vezes acontece, né? Acontece, mas eu sou assim muito grato aos momentos que eu passei no futebol, não trago nenhuma mágoa em cima disso, né? Poderia ter acontecido melhor, tive problemas de lesão, operei o joelho também nesse meio tempo, né? Tive no próprio Criciúma também foi uma boa passagem ali, a gente acabou o clube indo para a Série B, estava na Série C, passou para a Série B, foi uma boa competição ali, é um bom clube, né? Tem um pouco de tradição aqui no Sul, Criciúma, mas assim tive problemas também, algumas lesões, principalmente essa lesão foi muito grave, que me tirou esse ano e que foi muito com problemas. Depois tive problema mais no joelho ali no Criciúma, né? E depois acabei encerrando aqui no Pelotas, né? Fiz 2 campeonatos gaúchos pelo Pelotas e acabei encerrando ali porque também assim senti que poderia jogar um pouco mais, poderia continuar jogando. Acabei com 32 anos aí, mas já com alguns desgastes físicos também, assim, de lesão, de operação de joelho, de problema esse que eu falei, mas assim eu já via que não seria uma condição de subida mais na carreira, então eu resolvi parar, né? Resolvi parar. É uma decisão difícil, né, nesse momento, mas para mim foi bom, acho que foi um período bom, tive aí 13 anos, né? Foram de profissional, 14 anos, desde que eu comecei. Então, acho que eu fui feliz, assim, poderia ter sido melhor, poderia, mas estou satisfeito com o que eu passei no futebol, né? Gabriel, para a gente encerrar, assim, depois que saiu do Pelotas, tu foi treinador no Pelotas, treinou ao Sub-17 do Grêmio, também depois treinou o Brasil de Venâncio. Eu queria saber, assim, o que o Gavião está fazendo hoje da vida dele e o que o Gavião ainda quer fazer, quer ser treinador, o que ele está fazendo, o que ele quer fazer, o torcedor que gosta de ti, que te acompanhou em 2013, ele pode torcer para ti no quê? Qual é a tua carreira, assim? Quais os objetivos de carreira? Claro, assim, ó, nós fizemos um resumo da carreira aí como jogador. Eu acabei no Pelotas ali, tenho muito carinho pelo torcedor do Pelotas, é uma cidade boa. Infelizmente, Pelotas poderia estar numa ascensão aí, junto com o Brasil, numa Série C, numa Série B, né? Tem torcida, é uma cidade boa, né? Acabei tendo a oportunidade de já seguir trabalhando ali no Pelotas, né? Na parte técnica, né? Aprendi muito ali, né? E tive a oportunidade já de começar a trabalhar ali. Foi uma experiência muito boa. Fiquei quase um ano como treinador ali, fiz toda
a copinha, né, que tem no segundo semestre, aquela coisa toda. Comecei o Campeonato Gaúcho, depois acabei saindo no Pelotas, né? Tive toda essa experiência ali com o torcedor, gosto muito do torcedor lá de Pelotas, né? E depois eu tive a oportunidade de vir para a base do Grêmio, tá? Tô só fazendo um apanhado depois da minha carreira aí como jogador, que eu fui para a parte técnica. Acabei ficando quase 2 anos aí na Clube Sub-17 do Grêmio. Eu acredito que foi um bom trabalho, eu acho que seria o meu melhor trabalho como na parte técnica ali. Acredito que eu aprendi muito, são coisas totalmente um pouco diferentes, né? Treinar equipes principais, mesmo sendo do interior, mas tendo um outro objetivo. Depois eu vim para um foco que eu acho que me deu muita base naquele momento. Assim, aprendi muito com profissionais que já estavam na categoria de base do Grêmio. Convivi com muitos jogadores que hoje estão jogando pelo Grêmio, né? Que foram meus jogadores ali na base, passaram por mim. Sou muito grato disso. E eu acho que assim, ó, depois eu tive uma passagem, fui para o interior para treinar o Guarani de Venâncio Aires, aqui, que é uma equipe aqui próximo. Mas chegou um momento que, na parte técnica, eu sabia que eu teria que recomeçar tudo de novo, que eu comecei lá em 94. Eu sabia que teria todo o meu sacrifício familiar de novo, né? De correr atrás disso, e eu sei o quanto duro é isso aí. Não é uma coisa assim que eu me privaria. Hoje, se tivesse, vamos dizer assim, eu faria de novo. Mas surgiram outras coisas, principalmente ligadas ao setor que eu gosto muito, que eu vim do interior, que é o agronegócio. E hoje eu estou, depois que eu parei, que eu saí da base do Grêmio, tive essa passagem rápida ali pelo Guarani de Venâncio, surgiram algumas oportunidades dentro dessa área, totalmente fora do futebol. E eu tomei uma decisão: ou se eu continuo no futebol, eu teria que me aprimorar, voltar a fazer toda aquela questão de estudo ali, ter toda essa retomada, né? E coisas que eu aprendi principalmente na base do Grêmio, que teria que ter um longo caminho aí para as coisas acontecerem, e com certeza eu acho que aconteceriam, tá? Porque eu me vi até com algum perfil para isso, e tendo uma bagagem um pouco a mais iria acontecer. Mas iria ter todo aquele sacrifício que eu acho que assim que eu deixei muito, principalmente a parte familiar, né? Família, filho, né? Que a gente, quando é jogador, a gente acaba sacrificando muito. Então eu resolvi viver um pouco mais em casa, né? Recomeçar numa outra atividade. E hoje, assim, estou muito feliz nessa atividade. Assim, estou formando alguma coisa que eu vejo para frente dentro dessa área mais do agronegócio aí. Eu tenho muita ligação com o interior, eu sou natural de Itaqui, fronteira com a Argentina lá. Moro aqui em Porto Alegre, mas a gente tem algumas coisas ligadas nesse sentido, então eu retomei assim faz praticamente aí 3 a 4 anos que eu estou nessa atividade e estou construindo coisas dentro dessa área. Então, estou nessa atividade. Então, futebol hoje para mim é só TV, às vezes falar um pouco, né, com alguma entrevista, o pessoal me liga de rádio ou até jornal, mas muito mais rádio aí, ou TV aqui em Porto Alegre, às vezes a gente vai a algum outro programa. Mas hoje, assim, tô totalmente desligado. Não digo que um dia possa voltar, mas é muito difícil hoje eu voltar para o futebol. Hoje estou satisfeito em olhar assim o futebol. Gabriel, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Obrigado, Guilherme, a oportunidade de falar para o torcedor gremista, né, que é muito ligado, sou muito ligado. Eu vivi basicamente, como eu falei, 10 anos como atleta. Eu vivi, morei no Estádio Olímpico, vim do interior, fiz toda aquela sequência ali, morei 4 anos no Estádio Olímpico, depois mais 6 anos na equipe principal, depois tive a oportunidade de trabalhar como profissional
da base, né, treinando o Sub-17 do Grêmio, foram mais 2 anos, então, assim, é mais de uma década de Grêmio, né, para o torcedor gremista, então eu sou muito ligado à instituição Grêmio, né, hoje estou em Porto Alegre morando graças ao futebol e ao Grêmio que eu vim para cá, então é uma satisfação falar, principalmente, de repente, para o torcedor gremista aí, essa oportunidade, e estou sempre aí à disposição para falar do Grêmio, sempre a gente é um prazer, a gente tá falando em futebol, principalmente em Grêmio, né? Não, e quando passar essa pandemia, eu quero te conhecer pessoalmente para gente tomar uma cerveja e comer um churrasco junto. Com certeza aí vamos nos encontrar. Estão à disposição aí, Guilherme. Valeu. Valeu, Gabriel. Abraço.